Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 11, com o tema A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 17, dos versículos de 1 a 3 e dos versículos de 11 a 17. A palavra-chave é intercessão. E vamos abordar nesta lição a oração de Jesus e sua glorificação. Oração de Jesus pelos discípulos. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. Esta lição sublinha a importância da oração de Jesus, que manifesta o amor e o cuidado que Cristo tem por nós. Assim, o capítulo 17 é uma das partes mais notáveis do Evangelho, pois nos oferece a oportunidade de escutar Jesus dirigir-se ao Pai em prol dos seus discípulos. Para aprofundar esse entendimento desse Evangelho, a lição está organizada da seguinte maneira: primeiro, a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Segundo, a oração pelos discípulos, para que sejam protegidos e santificados. E terceiro, e a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Nesta presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Entre todas as orações do Senhor documentadas nos Evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. No início de João, capítulo 17, está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente. Certamente, o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, intercedeu pelos seus discípulos e também fez uma oração pela igreja futura. Na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica teu Filho para que também o teu Filho te glorifique a ti. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como o Verbo divino, antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía
antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece, pela fé, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A oração final de Jesus por seus discípulos mostra os desejos mais profundos de nosso Senhor para os seus seguidores, tanto para aquela época quanto para os nossos dias. Isto também é um exemplo inspirado pelo Espírito de como todos os pastores e líderes de ministério devem orar pelas pessoas e como os pais cristãos devem orar por seus filhos. Ao orar por aqueles que estão sob os nossos cuidados, nossas maiores preocupações devem ser, primeiro, que essas pessoas possam conhecer a Jesus Cristo e a sua palavra intimamente. Veja o versículo 3. Segundo, que Deus possa protegê-las das más influências do mundo, impedindo que se afastem dele e dar-lhes discernimento para reconhecer e rejeitar crenças ímpias e falsos ensinamentos espirituais. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviastes. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Primeiro, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Segundo, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Terceiro, união essencial dos salvos no desenvolvimento do futuro do Espírito. E quarto, união essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Em João 17, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.